sou Érica Fernandes, psicóloga, consultora de empresas e tive o convite aqui da empresa Mocian para falar para vocês um pouquinho, nesse mês da mulher, de um tema muito bacana chamado finanças, educação financeira. Quando a gente fala em educação financeira, quase sempre as mulheres ficam com o cabelo arrepiado, porque a primeira ideia que a gente tem é de castigo, de bronca, de algo ruim, de algo que não é tão legal. Então, meninas, hoje eu vou falar sobre financeiro, sobre finanças de um jeito mais leve, de um jeito mais descontraído, trazendo aí algumas dicas para que vocês consigam colocar no dia a dia de vocês e aí então ter uma vida mais próspera e uma vida com muito mais qualidade. Primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês. Uma pessoa sempre é uma empresa. Quando a gente começa a pensar sobre essa ótica, a gente começa também a entender que uma empresa precisa dar lucro. Uma pessoa também precisa dar lucros. Quando eu penso então dessa forma, que eu sou uma empresa, eu penso que eu preciso ter controles de gastos, eu penso que eu preciso ter organização com relação às contas que eu pago, às contas que eu recebo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês começassem a refletir sobre educação financeira é que nós somos uma empresa, ok? Segundo ponto, quando a gente fala de educação financeira, a gente sempre vai lembrar em 3 Gs. O que eu ganho, o que eu gasto e o que eu guardo. Quando a gente fala de educação financeira, esses 3 Gs, eles são importantíssimos que fiquem na nossa memória e no dia a dia. Ou seja, quanto eu estou ganhando, quanto eu estou gastando e, principalmente, começar a pensar quanto eu estou guardando. E aí eu faço essa perguntinha para vocês. Vocês já pensaram quanto vocês ganham, quanto vocês gastam? Ou quanto vocês guardam, ou isso já está no automático, Érica, eu nem penso, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para pensar sobre isso, e as coisas simplesmente vão acontecendo. Ponto 3 que eu quero abordar com vocês quando a gente começa a falar em educação financeira. Como estão os meus controles? Como eu faço os meus controles financeiros? Você tem um caderninho? Você tem uma planilha de Excel? Ou você já tem um aplicativo no seu celular onde você consegue começar a mensurar aquilo que você gasta todos os meses? Eu, por exemplo, eu sou fã de um caderninho. Então eu tenho um caderninho na minha bolsa, eu tenho um caderninho lá no meu escritório, que eu anoto religiosamente todas as coisas, todos os valores que eu recebo durante o mês e também anoto religiosamente todas as contas que eu tenho. Érica, eu não consigo anotar exatamente tudo que eu gasto, mas você consegue anotar pelo menos as suas contas fixas, as suas contas que são maiores, a água, a luz, o telefone, a escola das crianças, a parcela do apartamento, as contas que são fixas. Então esse ponto é muito importante, esse ponto 3 é muito importante, a gente começar a fazer o controle desses gastos. Ok? Ponto 4. Quando eu começo, então, a pensar nas minhas finanças pessoais, eu começo a pensar em pontos de prosperidade. O que é isso, Érica? Eu começo a pensar, então, que eu não preciso só economizar, mas que eu também preciso começar a ter ferramentas e preciso começar a criar situações para ganhar mais. Um dos pontos de prosperidade que nós sempre comentamos, inclusive na área lá da psicologia positiva, que tem muito a ver com finanças, é o seguinte: em vez de pensar que eu preciso gastar menos, eu preciso começar a pensar que eu tenho que ganhar mais. E aí, meninas, isso tudo muda. Porque quando eu começo a pensar que eu preciso ganhar mais, eu começo a criar pontos para prosperar. Então, por exemplo, eu visito 2 clientes por semana. Se eu quero prosperar, eu preciso visitar 5.
Se eu preciso prosperar um pouco mais, eu preciso visitar 6, 7, 8. Quando nós começamos então a trabalhar esses itens relacionados à mentalidade de prosperar, nós não vamos só pensar em cortar gastos, mas nós vamos também começar a pensar em ganhar mais, em gerar renda extra, em gerar oportunidade de ganho. Ponto 5. Como eu faço então para começar a controlar um pouco mais as minhas contas? Porque quando eu preciso trabalhar as questões de finanças, um ponto muito importante, lá dos 3 Gs que eu comentei, é entender onde eu estou gastando, onde o meu dinheiro tem ido. Lembra que eu falei há pouco a necessidade da gente, então, anotar tudo aquilo que a gente gasta? Isso é tão importante, pessoal, que a gente consegue desdobrar para outras áreas da vida, como, por exemplo, se eu quero trabalhar essa redução de custos, eu estou anotando, fazendo uma listinha quando eu vou no supermercado? Ou toda vez que eu vou no supermercado eu faço compras aleatórias e muitas vezes trago coisas que eu não precisava, coisas que eu já tinha em casa, ou coisas que eu comprei por impulso. E por falar por impulso, muitas vezes quando nós estamos nesse controle de gastos, nós precisamos começar a controlar a nossa ansiedade de compras. Porque na grande maioria das vezes, as compras que a gente executa sem o planejamento são compras que a gente faz por ansiedade, por vontade, por um desejo, por uma necessidade imediata de satisfação. E aí eu vou contar uma dica muito interessante. Quando nós começamos a trabalhar esses pensamentos, né, relacionados à educação financeira, a gente fala muito em um item chamado disciplina. E disciplina nada mais é conseguir abrir a mão de um prazer momentâneo, de um prazer atual, para um objetivo futuro. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente vai falar exatamente disso, de abrir mão, muitas vezes, de um desejo que eu tenho nesse momento, para um objetivo a longo prazo. Então, para eu conseguir trocar de carro, talvez eu vou ter que cortar o passeio, o jantar fora, fazer a unha na manicure. São alguns pequenos gastos que nós temos e que, se nós estamos com um objetivo a longo prazo, o ideal então é que a gente consiga começar a fazer o controle dessa nossa ansiedade e desses nossos gastos. Ponto 6. Érica, como eu vou fazer então para começar a guardar dinheiro? Como eu vou fazer então para começar a ter mais dinheiro em caixa? Como eu vou fazer então agora nesse momento para conseguir capitalizar? Primeira dica que eu dou para vocês. O dinheiro precisa ter nome. Então todo o dinheiro que a gente guarda, ele precisa estar com uma meta, com um objetivo. Então esse dinheiro eu vou guardar para trocar a minha cortina, esse dinheiro eu vou guardar para trocar o meu sofá, esse dinheiro eu vou guardar para fazer uma viagem. Dê nome ao dinheiro que você está guardando. Desta forma, você vai observar que vai ser um pouco mais fácil você fazer a capitalização desse recurso. Então, vai pensando aí, por que você deseja fazer uma economia de dinheiro? Para que ele vai te servir? Dê um nome para esse dinheiro, que eu garanto que vai ser um pouco mais fácil fazer a capitalização dele. Uma outra dica que eu dou: corte os desperdícios. Muitas vezes, o nosso orçamento, ele vai embora na conta de luz excessiva, na conta de água excessiva, na conta de celular. Então, um passo muito importante é você observar quais são as suas contas fixas e conseguir fazer uma redução desse orçamento. Conseguir reduzir esse orçamento para que você tenha mais liquidez no final do mês, ou seja, que você tenha sobra, que você consiga chegar no final do mês e ter um dinheirinho sobrando. E meninas, 7º ponto. Eu não sei vocês, mas eu quero ficar rica. Toda mulher quer ficar rica, toda mulher quer ganhar dinheiro. Eu acho que isso é um desejo que todo mundo tem de prosperar e de melhorar na vida. E tem um caminho pontual para a gente melhorar na vida, é o empreendimento.
Então, se você já tem um trabalho, se você já tem uma atividade, você deseja melhorar a sua vida, tem um caminho, é o empreendimento. É você começar a vender seu trabalho, é começar você a vender seu serviço, é começar a vender algum produto. Você trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, das 5 da tarde até às 6 você pode empreender, você pode ter uma atividade diferente. Todas as pessoas que tiveram sucesso financeiro e progresso financeiro partiram do caminho basicamente de 1. Poupar, investir o que poupou e 2. Empreender. E aí cada uma de nós vai entender o que é mais fácil. Eu particularmente conheço muitas histórias de sucesso financeiro de mulheres que empreenderam, que saíram da zona de conforto e que buscaram algo diferente. Então, se você deseja melhorar de vida e ficar rica, o melhor caminho é o empreendimento. E eu acredito muito no potencial feminino, eu acredito muito na força feminina, no potencial empreendedor, e eu acredito muito que esse é um caminho para a gente melhorar de vida. Essa é a minha dica. E se você quiser entender, conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, se esse é um assunto que trouxe curiosidade para você, eu tenho algumas dicas. Tem um livro muito bacana chamado Pai Rico, Pai Pobre, que eu indico para todas vocês lerem. É uma leitura fácil, é um livro bastante em conta, barato. Eu indico a leitura desse livro. Existe um canal no Instagram de uma pessoa que faz, existem vários, né? Mas um que eu acho muito bacana chamado Me Poupe, de uma digital chamada Natália. E tem também uma outra pessoa que fala sobre finanças de um jeito muito fácil, chamado Endo de Carvalho. As redes sociais estão aí para a gente aprender, meninas. Então tem muito conteúdo hoje que a gente pode acessar e que nos auxilia nessa jornada de melhorar de vida, de ter mais dinheiro, de empreender. E eu desejo que todas vocês estejam nesse caminho como eu. Um beijo grande!